Um dia de cada vez. O que cada estação pode falar? No frio ou no calor se pode ver que a cada dia há tempo pra mudar. E a vida é um constante aprender. Enquanto o tempo passa eu posso ver a cada passo um novo desafio. E se o medo tentar nos deter, o amor vai nos mostrar nosso destino. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. La, 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 la. Mudar às vezes gera certo medo do que se encontrará no amanhã. Sem pressa a vida conta os seus segredos e vai nos ensinando a caminhar. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. Ou correr enquanto há tempo pra mudar. Eu achei engraçado que ele tava tomando um café lá em casa e falou assim: hoje eu não vivo sem ventilador. Aí na outra semana o Jack Stone me conta do seu ventilador. E eu falei assim, gente, ele apaixonou por um ventilador. Vocês enfrentaram algumas diferenças assim, culturais que seriam interessantes a gente aprender? Ô, João, eu acho que toda proposta de amar e de cuidar
vai ter diferenças. Eu acho que as pessoas não entendem isso. O que faz a gente estar junto não é pensar igual. O que faz a gente estar junto é amar e é cuidar. Você fala, independente de qualquer coisa, nós vamos estar juntos. Quando você chega, então, o Marfan tem 1 milhão de formas de viver diferente da nossa, que se esperava. E que aquilo era muito chocante para nós. Então, você imagina, eu vou colocar um moço de 23 anos, 22 anos na minha casa, e todo mundo sabia da existência dele, mas ninguém tinha convivido com ele. Então você vai ter, de imediato, você perde a liberdade, sabe? De imediato, tudo assim. Deixa eu só desligar isso aqui. Todo aquele, você cresceu com seus filhos ali, sua esposa cresceu com seus filhos, a partir de então você tem um homem adulto dentro da sua casa. Então você tem assim, esse é o primeiro choque. Você fala, certas coisas vão ser resguardadas a partir de então, você não vai ter tal coisa. Existem práticas que ele trazia de lá que, assim, a princípio, assim, como é que eu converso isso com ele? E eu tive que pensar bem assim, eu sou o pai do Marfan, eu cuido do Marfan, e eu trouxe o Marfan para cá, então eu vou conversar com o Marfan todas as coisas de forma aberta. Sabe, ninguém nesse país, até ele arrumar uma moça boa, que o ama, graças a ele, ninguém vai gostar mais dele do que eu. Então, assim, não adianta eu achar assim, o Marfan ele tem que aprender sozinho. Então tem coisa na vida do Marfan que eu tive que falar com ele assim, age dessa maneira e dessa forma aqui agora. Você vai fazer assim, nós temos esse e esse costume. Agora não adianta eu virar para você e falar bem assim, você vai viver como um guineense aqui dentro da minha casa. Não dá, ele estava dentro de uma casa de brasileiros. Aí eu falo, o costume brasileiro é assim, assim, assado. Por exemplo, o costume de comida. Ele comeu muito arroz aqui. No começo era muito arroz. E você falava assim, não, você precisa de proteína, você precisa de outras vitaminas. E você vai insistindo com ele, porque é o que ele gostava. E você vai falando, não, come outras coisas. Vai fazendo dessa maneira. Então ele vai criando um sistema. Mas é claro que vai ter choques. Vai ter 1 milhão de choques. E a gente começa... eu acho que a beleza do negócio é essa. Não é porque tem choque que acabou. Não é porque é difícil. Eu acho que as coisas dão errado é porque as pessoas desistem. Sabe? Elas desistem umas das outras. E família é o conceito mais interessante que há no mundo com relação a isso, porque é gente cheia de defeito, com um monte de problema, são pecadores reunidos que se amam. E apesar, mesmo com os defeitos uns dos outros, eles vão lutar um pelo outro. E aí uma coisa que eu entendia no começo eu vou cuidar dele, eu vou ensinar ele. E tem coisa que ele tem a cultura dele até hoje, tá? E ele vai sempre ter. Mas não adiantava eu querer falar bem assim. Seria insuportável meia dúzia de coisa se eu não falasse com ele bem assim. Brasileiro age dessa maneira. Porque ele teria que fazer isso comigo se eu fosse morar na casa dele em Guiné-Bissau. Sim. Ele ia falar bem assim, isso aqui não é uma prática guineense. Ia ser uma coisa insuportável. Mas à medida em que o tempo foi passando, algumas diferenças foi diminuindo. Você está vendo ele bem mineiro aqui, sabe? Muito ai, trem, sou. Assim, o relacionamento dele lá em casa é muito bom. Muito bom dele com a minha esposa, com a Shirlinha, com meus meninos. Ele toma esse papel de filho mais velho. Eu ia falar isso agora, parece o irmão mais velho, né? Ele assim, no começo ele era mais acanhado com isso, hoje ele é o cara assim que aconselha meu menino mais velho, dá sabão no mais novo, sabe? Cuida do mais novo demais, assim. Tem hora que ele até exagera, tem hora que eu tenho que falar com ele assim, não, agora não é hora disso não. Ele tá trabalhando, tá ganhando um dinheiro, tem hora que ele tá ganhando um dinheiro bom aqui no Brasil, mas aí ele veio para estudar e o pessoal achou que ele não deveria trabalhar em vários empregos. E aí ele trabalha só na área linguística aqui hoje. O Marfan, ele é fluente em inglês e francês, porque Guiné-Bissau faz divisa com Guiné-Conakry, que fala inglês, e com o Senegal, que fala francês. Então ele aprendeu 3 línguas
o português, o francês e o inglês, fora as línguas tribais, e fora que ele tem muita facilidade de aprender outras línguas. Então ele começou a dar aula de idiomas aqui. Ele dá aula hoje no Fernando Idiomas. Fazendo uma propaganda para ele aqui. Deixa eu aprender francês lá, né, Rafa? E aí ele começa. O relacionamento dele com meus meninos tem muito disso, assim, de cuidado, de zelo, comigo, com a Shirlinha. É engraçado que às vezes eu falo com ela assim, ele é zeloso com a gente, né? Eu vou contar uma história daqui a pouco que a gente viveu esses dias, mas tem muito desse vínculo hoje, sabe? De respeito. Não tem que a mulher falar com ele, e a cultura dele é bonita com relação a isso. Você fala com seu filho, ele te responde. Ele que arruma, eles arrumam uma confusão até obedecer a gente, né? Eu falo com uma fã de 24 anos, hoje ele baixa a cabeça. Rapaz, ele não vai me responder um minuto. Aí eu falo, você vai fazer dessa maneira. Ele vai sair, vai fazer. E aí não é uma questão ensinada por mim, ele já veio de lá assim. Uhum. Ele já, e ele é muito zeloso por isso, é muito cuidadoso, muito amoroso. Vou contar a história aqui, a última nossa, dolorosa. A minha esposa encontra um caroço no seio. Rapaz, e aquilo, primeiro ela vai contar para mim, e aquilo, você começa a ficar com um negócio ruim dentro de você, e você, como crente, você fala, um dia de cada vez, vou confiar no Senhor. Mas eu resolvi, desde que eu tive filhos, que eu não deixaria meus filhos de fora de nada. Falei, eu não vou esperar ela fazer o exame para me contar da nossa dor agora, porque é a angústia da espera. E desde lá de trás eu coloco eles, porque eles precisam aprender a orar conosco. Eles precisam aprender a enfrentar a ansiedade deles. É uma oportunidade que eu tenho de ensinar. E fui lá e contei para todos eles. E aí a gente começa a ser tomado de ansiedade, todos nós. E começamos a orar a partir de então. Eu achei legal da parte dele, porque ele entrou no processo como família. Ele não ficou assim olhando distante e tratou aquilo como se fosse eles são os outros. Uhum. Não, eles são meus. E aquilo foi muito importante, tanto para mim quanto para a Sheilinha, da parte dele. Meus meninos, o Pedro e o Rafa, ficaram tocados de imediato e começamos a orar naquilo. Aí tem um dia que nós vamos fazer a mamografia e está todo mundo no carro. Então não tinha resultado. E você está naquela briga de falar assim, Deus, eu confio no Senhor, o que o Senhor tiver para nós já aprendemos que é o melhor, o Senhor vai nos dar poder para viver cada situação, e agora é a luta da ansiedade. Eu entrei no carro, falei, nós vamos orar. Claro que eu orei de olho aberto, e todo mundo começa a chorar. Aí ele estava atrás de mim, eu começo a ouvir um choro aqui de trás. Depois eu comentei isso com ela, falei, interessante, né? Ele é um de nós, sim, sabe? Ele não é um estranho, ele não é alguém que vai aproveitar de uma situação, de uma oportunidade, por mais que isso seja bom para ele, grandes oportunidades, ele tem o quarto dele, sabe? Eu tenho que bater na porta para entrar, sabe? Ele tem a vida dele, tem um monte de coisa, mas ele mora na minha casa. Alguém pode pensar bem assim, você trouxe ele para cá e você botou ele do lado de fora. Não, ele é meu filho. Ele come o que os meus filhos comem, ele tem a vida que os meus filhos têm. Rapaz, ele vive como um de nós. Então, para mim, é isso. A grande pergunta é se para ele era isso. E aí é muito interessante que algumas situações vai mostrando para nós assim, para ele é isso, sabe? Uhum. Ele vive a nossa realidade, ele sente as nossas dores, ele tem um dinheirinho, sabe? De vez em quando ele faz umas graças, sabe? De vez em quando ele aparece com um trem de comer, de vez em quando eu levo ele num restaurante, em vez na hora que eu vou pagar, ele já pagou, sabe? É o filho mais velho. Às vezes é o cara que toma conta de nós, sabe? Que cuida de nós. Então é muito bonito você pensar assim, em histórias que transformam. E o que é legal disso? É porque todo mundo vai olhar para a história do Marfan e vai pensar assim, que eu estou transformando a história do Marfan. O Marfan tem algumas oportunidades que ele não teria se eu não tivesse entrado. Mas é claro que eu sofro transformações por meio dele. Sim. Deus vai me dando oportunidades por meio da vida dele. Ele falou no programa anterior sobre o projeto Ebenezer. Eu acho interessante, como pastor da igreja, vivenciar isso agora de uma forma muito mais ampla, e isso vem dele. Marfan é um ser humano muito bonito, sabe? É um cara
muito verdadeiro e muito misericordioso. Do dinheiro que eu mandava para ele, algumas vezes, ao invés de comer, ele passava fome porque ele ia ajudar a gente. Ele ia ajudar pessoas, assim, meninos. Ele ficava assim, quem come? Eu ou os meninos que estão na casa? Meninos mais novos. E os outros mais velhos estão tomando a mesma decisão. Chegava uma hora que o aluguel, o dinheiro, não tinha dinheiro para aluguel, ele poderia pegar o dinheiro, João, e ir para uma casa morar sozinho. Aí ele ia morar ali sozinho, ia comer, ia viver a vidinha dele. De alguma maneira ele não ia passar por esses problemas, mas ele vivia em comunidade. E aí tem hora que ele ia enfrentar fome mesmo ganhando dinheiro do Brasil, porque é o cara que cuida de alguém. Juntou uma grana aqui uma vez, assim, uns 3, 4 mil. Aí eu falei assim, segura um dinheiro de reserva, você vai querer voltar para a África um dia e tal. Alguém teve um problema, morreu uma criança lá. E ele queria ajudar a família. Quando eu fui ver, o dinheiro foi todo embora. E aí eu falei assim, tentando explicar alguma coisa que eu acho que nem tem que ser explicada direito, não. Sabe, tem coisa que é bonito. Que é bonito você ver, você fala assim, você aprende, sabe? Você fala assim, a vida das pessoas é mais importante do que o dinheiro, do que ter. E eu acho engraçado que ele chega aqui, nós somos pastores de uma igreja no centro da cidade de Valadares, com irmãos que são muito abençoados, lotarem de roupa. Tem dia que ele anda com a roupa, tem dia que ele anda tão bem vestido que está mais caro do que o carro que eu roubo. Mas isso não afeta aquilo, sabe? Pelo contrário, se você falar assim, larga isso aqui tudo e nós vamos cuidar daquilo ali, dessa área, ele vai de imediato, sabe? É esse cara, é esse tipo de gente. Então, a presença do Marfan aqui não transforma só a vida dele, transforma a nossa vida como família, transforma a vida dos meus filhos, transforma a vida da minha esposa, transforma a minha vida. E é claro que o convívio produz um afeto mais profundo. A gente vai crescendo o amor. Sim. Você vai... Não é um cara que você está ouvindo falar que mora na África, Guiné-Bissau. É um cara que está todo dia na sua casa, todo dia. Ele vai estar lá. Em algum momento você vai conviver. Você vai ouvir histórias, sabe? Ele vai ouvir histórias. Então é muito... É maravilhoso isso. É transformador, né? Transformador. Então, assim, é mais ou menos isso. Junta as histórias, né? E um transforma o outro. E acaba que vocês vivem uma realidade, talvez de todas que vocês poderiam viver, eu acho que uma das mais cristãs, né? Que é a adoção, que é a nossa própria realidade diante de Deus. Eu lembro do meu professor ensinando para nós a diferença entre o ruios e o tecno, os nomes para filhos no grego, né? E ele sempre dizia assim, vocês são os tecnos de Deus, né? E vocês vivenciam isso diariamente, né? De que não é é algo que é vivido pela graça, assim como Deus vive conosco. E como é que é para você, Marfan? Essa vida nessa nova família, nessa nova realidade, experimentar isso? Eu acho que foi uma coisa que não tem palavras para definir. Por exemplo, voltando na Guiné-Bissau, eu não fui criado assim até ser digamos assim, um homem pronto para a sociedade com os meus pais. E eu convivi mais com o coordenador do projeto, que é Mário Gueio. Então, tem certas coisas que, digamos assim, a mãe ensina o filho que eu não tive essa oportunidade, sabe? Eu cresci no meio dos homens. Digamos assim, não, tira a roupa, joga lá, acabou. Entendeu? Não cresci com aquele termo assim, cuida disso. Lava, roupa suja, separa, roupa limpa, coloca aqui, sabe? Eu cresci no meio dos homens. Não. Todo mundo era homem, não tem esse treino de cuidar aqui, cuidar não. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, foi um choque. Eu confesso que foi difícil, entendeu? De aprender tudo de novo, tudo de base. Eu me lembro um dia, a minha mãe chegou no quarto e me falou assim, vou te ensinar a dobrar as roupas. Vou te ensinar a separar as roupas. Sabe? Deixa eu só entrar na história dele, que vai continuar daqui, da parte dele. Ela já estava assim,
ficando louco. Hoje ele pegava as roupas dele e jogava tudo num canto, ou quase quebrava uma cômoda que ele tinha lá, que hoje já não existe mais. Aí eu falei assim, vai lá e você vai conversar com ele. Você vai ensinar para ele. Aí você continua da parte. Aí ela chegou, ela pegou todas as roupas, porque na verdade, para ser sincero, pegava só jogava lá mesmo. A verdade é essa. É, verdade é essa. Aí ela chegou, ela me falou, você já lavou suas roupas? Lavei. Quando você colocou, depois que ela puxou a gaveta, ela olhou para mim, ela me falou, tira tudo de volta. Aí eu tirei, ela me falou, olha, tem roupas que você não está usando mais, que são roupas que você trouxe da África, dobra e coloca no canto. Essa aí que você está usando sempre, dobra e coloca aqui, sabe? Eu estava aí dobrando a roupa, eu dobrei primeiro a camisa. Ela me falou, não é assim não, me dá. Aí ela dobrou 1, 2, 3, aí ela começou a me mostrar como dobrar, como separar as meias, como separar os shorts, as calças, as camisas. E hoje, cada vez que eu tô dobrando minhas roupas, eu lembro dela, sabe? Um dia eu tava no quarto dobrando a roupa. Aí eu fiquei assim parado. Aí o meu irmão mais novo, que é o Rafa, aí passou, me viu parado. Aí ele entrou e me perguntou assim, ué, o que tá acontecendo? Eu falei, não, nada não. Tô lembrando como a mamãe me ensinou a dobrar as roupas. Legal. Aí começamos a zoar um ao outro. Eu aprendi bastante coisa. Hoje a minha vida mudou. Hoje eu falo assim, estou mais pronto para encaixar numa sociedade brasileira, mais parte por causa do que a minha mãe se ensinou. Eu estava interessado numa menina, eu fui falar com ela, falei, olha, estou interessado numa menina, mas o que você acha? Falei, vai devagar. As culturas são diferentes. Seja uma pessoa atenciosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa presencial, sabe? E hoje, eu acho que eu não vou levar tanto fora que eu levei. Hoje eu estou mais pronto em várias coisas relacionadas a isso, sabe? Que bom. A convivência no início tinha na minha cabeça, olha, é pesado. Uma vez até eu falei com o Pedro, chamei ele e falei, eu não estou te incomodando em alguma coisa? Aí ele virou e falou assim, como assim? Falei, não tem alguma coisa que eu faça com você não gosta. Ele virou e falou assim, não, eu acho você de boa, acho você tranquilo. Falei, tá, se tem alguma coisa que eu estou fazendo com você não está gostando, aí me fala. Mas, sabe, é uma convivência que Deus me deu a oportunidade de mudar, sabe? De hoje ser mais me cuidar pessoalmente, sabe, mais cuidar das minhas coisas. Onde é que eu estou trabalhando hoje? Quando eu chego, eu sei usar um banheiro corretamente. A pessoa pode achar estranho, usar um banheiro correto. Tem jeito de usar um banheiro público, sabe? Claro. Tem maneira de usar uma coisa que não é só de você, meu. Então, hoje eu aprendi bastante coisa. Eu estava conversando com um amigo meu no trabalho, ele me falou assim, você entra no banheiro, mesmo usando o banheiro, fica seco. Aí eu virei e falei, a minha mãe me ensinou bem mesmo, sabe? Porque no início era difícil. Isso não fazia parte da minha realidade. Digamos, eu tenho amigos na Guiné que falam assim, você é tão corajoso que você pula dentro do poço sem ver se tem água. Você foi para o Brasil sem ter uma família. Mas eu sempre acreditava que eu tenho família aqui, tá? Porque eu sempre tenho uma coisa na cabeça. Como uma pessoa cuida de você 10 anos, sabe? Com distância. Eu já tinha recebido várias promessas das pessoas que conhecem até o meu pai, que conhecem a realidade da minha família. O meu pai adotivo hoje, ele não teve a oportunidade de conhecer o meu pai, sabe? Mas tem pessoas que teve a oportunidade de conhecer ele, que deixaram promessas, mas com o tempo acabou levando essa promessa. Uhum. Mas
eu fico assim pensando, por que essa pessoa não desistiu de mim? Essa pessoa trouxe uma pessoa estrangeira que não tem nada a ver, colocou dentro da casa dele, o mesmo subteto dele, o mesmo conselho que os filhos dele recebem, o mesmo que eu estou recebendo, sabe? Não tem diferença. Para ser honesto, eu estava pronto para receber qualquer que seja a diferença. A surpresa é que não teve. Entendeu? Não teve, bom. Eu fui ensinado igual ao todo mundo dentro da casa. Tenho liberdade que todo mundo tem dentro da casa, sabe? Isso é uma coisa que hoje não tem jeito de não fazer parte de mim. Ele falou que quando o médico suspeitou, era só um suspeito, graças a Deus, né? É uma coisa que não é, que é o câncer que todo mundo estava pensando. Quando eu recebi a notícia, voltei para o meu quarto, sabe? Orei, conversei com Deus. Para ser sincero, eu briguei mais do que conversar. Porque eu falei assim, mas eu sempre que eu amava uma pessoa, eu acabo perdendo, sabe? Eu comecei a questionar muita coisa. Eu estava quase conhecendo o meu pai, perdi o meu pai. E eu não passei muito tempo com a minha mãe. Essa é a primeira vez que eu estou tendo uma relação de mãe com filho. E tá passando na sua cabeça, sabe? Aí eu fui trabalhar assim. Naquele dia eu dei aula. Todos os amigos meus na escola. O que tá acontecendo? Você é um cara alegre, um cara assim, que deixa todo mundo assim. E hoje você tá assim. Não, tá só algumas coisas passando. Mas depois, passando um dia, o meu pai me ligou e falou, olha, não é nada, não. Sabe aquele alegria espontânea voltando, sabe? Eu achei interessante. Isso achei interessante. Isso é bênção. Olha, eu preciso encerrar com vocês. Eu tenho outros convidados, a gente vai falar sobre outras histórias, mas minha gratidão por conhecer a história de vocês, e eu acredito que talvez a história de vocês hoje pode até transformar a história de alguém que está assistindo. Então que Deus os abençoe. Eu também tenho uma irmã adotiva e eu acho que todos nós passamos por transformações, né, e lutas que acabam criando transformações em nós. E essa é uma das coisas talvez mais evangélicas que a gente poderia vivenciar na vida, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês. E você que acompanhou a gente até aqui, eu espero você no nosso próximo programa, porque nós temos mais histórias e mais pessoas para conhecer as transformações que essas histórias trouxeram na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Essa música, a dona tá presente aqui. Eu te vi. Eu te vi e quis te conhecer. Descobrir quem é você. Desvendei meu eu e pude ver que me encontrei ao encontrar você, que coloriu meu coração e o sentido da minha canção, e foi como uma porta que se abriu e nos mostrou que o amor mais uma vez sorriu. Ou
como um mês de maio que demora a passar. O tempo é tão distante quando estou em seu olhar. E sobre um deck junto ao mar, eu pude perceber que a beleza de um lugar compõe o cenário pra você. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.